cristianismo, como a maioria das religiões, tem um rico inventário de símbolos para expressar conceitos teológicos, ensinamentos religiosos e aspectos de Deus. Os mais conhecidos popularmente são a cruz, a pomba branca e o peixe, difundidos no contexto cristão ocidental. O simbolismo cristão é muito mais amplo do que esses elementos básicos. Existem centenas de variações diferentes da cruz, abrangendo culturas e épocas de todo o mundo, contribuindo para o repertório da arte religiosa do cristianismo. No início do século IV, o imperador Constantino legalizou o cristianismo. Ele autorizou a escavação de alguns dos locais sagrados da vida de Cristo, no que veio a ser chamado de Terra Santa. Na época fazia parte da província romana da Síria-Palestina, delimitada pelo rio Jordão a leste, o mar Mediterrâneo a oeste e a Síria ao norte. Por volta do século V surgiu a lenda de que pedaços de cruzes foram descobertos pela mãe de Constantino, Helena, durante essas escavações. Os crentes disseram que uma cura milagrosa aconteceu quando uma mulher doente foi tocada com uma peça, prova de que era uma seção da verdadeira cruz de Cristo. Constantino construiu uma grande igreja, a Martínio, sobre o que supôs a ser localização do túmulo de Jesus. A data de dedicação daquela igreja em setembro passou a ser celebrada como a festa da exaltação da cruz. O estudo do símbolo da cruz é muito mais amplo do que se possa imaginar. Desde seus variados significados, as incisões em forma de cruz aparecem na pré-história, como petróglifos em cavernas de culto europeu até a Idade do Ferro. As letras alfa e ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. A expressão alfa e ômega foi utilizado pelo próprio Deus para demonstrar a sua soberania e domínio desde o início até o fim dos tempos. Apocalipse 1 e 8. A expressão eu sou o alfa e o ômega equivale à expressão eu sou de A a Z no nosso alfabeto. Deus é eterno, ele é o princípio e o fim. Apocalipse 22, 12 e 13. Chi-Rho é um símbolo do início do cristianismo. É uma abreviação grega da palavra Cristo. Trata-se da sobreposição das duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, a letra X, Chi, e a letra P, Rho. Era um símbolo muito comum dos cristãos do século I e se tornou ainda mais popular depois do imperador Constantino. Segundo a história, depois de um sonho, o imperador pediu que colocasse o símbolo em todos os escudos dos soldados na Batalha da Ponte Milvia. O símbolo ainda é bastante comum no catolicismo e na Igreja Ortodoxa. Em algumas composições, a abreviação Chi-Rho é colocada entre as letras alfa e ômega. O peixe trata-se de um acrônimo, utilizado pelos cristãos primitivos da expressão Jesus Christus Theos Iou Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Foi um dos primeiros símbolos cristãos, juntamente com o crucifixo, e continua a ser usado pelas igrejas cristãs. Ictus também era utilizado para marcar catacumbas cristãs na época da perseguição aos cristãos, pois era um símbolo que não era tão explicitamente cristão, como a cruz, por exemplo. Outra utilidade era o uso para a comunicação. Um cristão marcava um lugar com uma meia-lua para baixo. Se o outro também fosse cristão, marcava a meia-lua para cima, formando o símbolo. Também era desenhado por crianças nas portas da casa para que mostrassem aos outros cristãos que aquela era uma casa de família cristã. A pomba é um dos elementos mais presentes na arte litúrgica. De todos os antigos símbolos mediterrâneos adotados pela Igreja cristã, a pomba foi provavelmente a mais repetida na arte litúrgica, que inclui vasos de ritual, lâmpadas, paredes de catacumbas, túmulos, sarcófagos e edifícios. Quase todos os artistas cristãos escolheram a pomba para representar o Espírito Santo. Naturalmente, há razões bíblicas claras e diretas para isso. Como, por exemplo, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Lucas 3, 22. A pomba é representada de várias formas. Muitas das vezes é desenhada carregando o ramo de oliveira, remetendo à passagem bíblica do fim do dilúvio, Gênesis 8, 11. Além deste significado, a pomba branca é popularmente reconhecida como um símbolo da paz.
E esses foram os 4 símbolos escolhidos por mim para representar as outras centenas de símbolos do cristianismo, que também são de grande importância para conhecermos. Mas por hoje vou ficando por aqui, espero que tenham gostado.